Mateus 21, 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A mensagem que eu vos quero pregar hoje chama-se Ser exuberante e humilde. Ser exuberante e humilde. E são duas coisas que no imediato podem não bater certo. Se tu fores descrever alguém, é uma pessoa muito exuberante, geralmente a pessoa que é exuberante é bastante diferente da pessoa que é humilde. Se descreveres alguém como humilde, geralmente é porque ela não é exuberante. Mas hoje eu quero desafiar-te a tu poderes encontrar neste texto de Mateus 21, na entrada triunfal do Nosso Senhor em Jerusalém, esta mistura de exuberância, exteriorização, com humildade, com interiorização. Quantos é que daqui, se tiverem de escolher entre estes dois polos de exuberância e de... Bem, não é exuberância e humildade, ninguém vai querer, já se está a ver. Ok, vamos usar os dois polos de ser introvertido e extrovertido, ok? E eu sei que depende dos momentos, portanto agora escolho só um, porque às vezes há momentos, né? Há momentos em que nós podemos ser introvertidos e extrovertidos. Mas se alguém tiver de descrever como, assim, no geral, introvertido, quem são os introvertidos aqui? Quem são os introvertidos? Levantem os braços. Levantem bem, que é para eu saber a quem é que eu tenho de fazer perguntas durante o sermão. Ok, obrigado. Ok, quem é que são os extrovertidos? Os extrovertidos. Há uns quantos extrovertidos. Obrigado. É curioso, porque a maior parte disse que é introvertido. E não nego, houve algumas pessoas que levantaram... Bem, isto agora sou eu, não se sintam avaliados, ok? Eu estou aqui para pregar, não é para avaliar ninguém. Mas é curioso, alguns que eu julgava extrovertidos levantaram a mão na introversão. Curioso. E outros que eu julgava... portanto, como é que foi? Como é que eu disse? Alguns que eu julgava... O que é que eu disse? Que eu julgava extrovertidos levantaram a mão na introvertidos. E alguns que eu julgava introvertidos levantaram a mão no extrovertidos. Interessante. Portanto, isto não é uma ciência exata, ok? De modo nenhum. Então, porquê é que eu te quero falar de introversão e extroversão? Porque eu acho que este texto nos traz uma mistura importante das duas coisas. E como pessoas, nós hoje aqui, que querem celebrar Cristo como nosso Rei, a nossa fé é chamada para estas duas coisas que às vezes parece que não se equilibram. A nossa fé é chamada a não ter medo de se mostrar. Nesse sentido, há uma medida que te chama a seres extrovertido na fé, mas também é justo dizer que tu não te podes envaidecer. Portanto, tu deves ser humilde. E são coisas que parece que não encaixam perfeitamente. Mas eu vou contender contigo essa é uma expressão um bocado arcaica, mas vou querer chamar-te a atenção com a Bíblia aberta
que há um modo de nós combinarmos as duas coisas. E, portanto, eventualmente, aqueles que levantaram a mão afirmando-se introvertidos, esses quero encorajá-los mais a serem confiantes na hora de afirmar a sua fé. Não é necessariamente passarem a ser extrovertidos, por serem confiantes na hora de afirmar a sua fé. Por outro lado, aqueles que têm uma certa tendência para a extroversão, não caírem no erro de confundir a sua extroversão com vaidade e arrogância. Então, lá está. São grandes coisas para acontecer na nossa vida. E o poder para elas acontecerem não depende de mim, depende do Espírito Santo. Por isso, uma vez mais, vamos orar. Vamos pedir a Deus que seja connosco. Querido Deus, obrigado por esta tarde bonita de primavera, aqui em Algés. Senhor, obrigado porque aquilo que Tu estás a fazer aqui é especial. E uma vez mais, neste domingo, nós nos juntamos e queremos estar abertos para o trabalho do Teu Espírito Santo, que não se faz sem o uso da Tua Palavra. Por isso, nós que somos dados a ir para extremos, nós queremos hoje ser bastante experimentados no Espírito Santo, ao mesmo tempo que crescemos no conhecimento da Tua Palavra. E que isto não sejam duas coisas opostas, pelo contrário, que a nossa compreensão da palavra hoje nos leve mesmo a ser dependentes do Teu Espírito, para que a nossa fé seja extrovertida na hora certa e humilde na hora certa também. É isso que nós queremos pedir. E a nossa confiança não vai para mim, que prego apenas, mas vai para Jesus Cristo e na eficácia do seu trabalho. E é por isso que oramos nele e oramos e dizemos e confirmamos amém. Amém, amém. Volta lá ao texto. Deixa-me dizer-te, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É isso que é o domingo de Ramos. Otto, ainda há bocado o Newton entalou-te bem, não é? Perguntar, Otto, o que é? Onde é que está o Newton? Newton, espera até eu fazer essa pergunta um dia aos teus filhos, que tu vais ver o quanto eles vão sofrer e nunca mais vais perguntar coisas a crianças, que eles ficam traumatizados. Mas o Otto é forte. Otto, tiveste medo? Assumiste aquilo que não sabia. Estás a ver? Não tenhas medo, Otto. Então, nunca mais vais esquecer o que é o domingo de Ramos. É aquele domingo em que Jesus entrou por Jerusalém adentro e a reação foi tão enfática, foi tão entusiasmada, foi tão alegre, que como nós vimos aqui no texto, as pessoas usavam tudo para fazer parte daquela alegria. E uma vez mais, muitos dos que aqui estão já ouviram muitos sermões, ou pelo menos alguns, acerca do Domingo de Ramos. Eventualmente, alguns de vocês até já me ouviram a pregar acerca desta entrada de Jesus em Jerusalém. E uma vez mais, eu não consigo desperdiçar. Eu quero começar por falar de roupa, ok? E eu sou daquelas pessoas, pode não parecer, e eu agora não quero que olhes para mim com um ar reprovador, mas eu sou daquelas pessoas que gosta de falar de roupa, ok? Ok, eu sei que a minha moda, eu sou de 1967, ok? Portanto, a minha maneira de ver as coisas é diferente da tua, vocês são jovens e tal, mas se há assunto que eu gosto de falar é de roupa, pode não parecer, mas é uma coisa que a mim puxa por mim, gosto. Quantos daqui, espero que não seja só eu e as mulheres, mas quantos daqui é que gostam de falar de roupa? Roupa. Quantos é que gostam de falar de roupa? Quantos é que ligam a roupa? Vamos lá. Quantos é que ligam a roupa? Okay, há aqui uns homens que ligam a roupa, não é? E a roupa, se eu te perguntar, vou perguntar ao Daniel que levantou a mão. Daniel, o que é importante para ti na roupa? Não é as coisas que tu gostas mais, mas porquê é que a roupa é importante para ti? E depois vou perguntar a uma das senhoras, está bem? Começar pelo Daniel. Eu acho que diz muito sobre a minha apresentação, ela diz sobre a minha organização, a maneira como eu me preocupo com certos detalhes. Uau, estás a abrir o apetite. Tu quer dá só um exemplo. A apresentação. Mas dá um exemplo de um detalhe, tu falaste num detalhe. Por exemplo, um detalhe que para ti seja importante. Por exemplo, eu não gosto de misturar padrões.
Estão a ver? E depois a roupa dá origem a grandes discussões, porque, por exemplo, eu diria logo ao Daniel, saber misturar padrões é uma arte. Por exemplo, nas contas que eu sigo, e eu não devia estar a confessar isto, não é? Quantos é que daqui seguem contas de Instagram de roupa? Eu sigo. Se tu fores, eu vou-te mostrar as contas que eu sigo. A mistura de padrões é uma das coisas mais procuradas por quem gosta de fazer statements. Agora, como tu dizes, depende do padrão. Porque lá está, depois acabamos a dizer aquilo que o povo diz, né? Pois os gostos não são sempre iguais, e o povo diz que gostos não se discutem. É óbvio que se discutem, porque se a gente não for discutir gostos, não há mais nada para discutir, portanto temos de discutir gostos, mas depois vamos trocar figurinhas, como se diz. Eu vou-te mostrar, por exemplo, há aquelas contas dos japoneses. Tu segues algum japonês? Eu vi logo, está tudo explicado. Eu sigo muitos japoneses, estás a ver, assim, de óculos e não sei o quê, com umas gravatas, e então são especialistas em padrões. Agora, quero ouvir uma senhora. Qual foi uma das senhoras que levantou a mão? Quem é que levantou a mão? Houve senhores... Eu acho que a Tassiana levantou a mão. Tassiana, levantaste a mão? Eu, por acaso, acho que... Mas como tu levantaste a mão para a introvertida, eu não te vou perguntar, ok? Outra senhora que tenha levantado a mão que disse que a roupa era importante. Vá, só uma senhora, ouvimos uma voz masculina. Letícia, tu levantaste? Porquê é que para ti a roupa é importante? E aparece. Consegues dar um exemplo que seja um exemplo só se tu quiseres, ok? Um aspecto. Por exemplo, uma coisa que para ti tem alguma importância na roupa. Sim. Só se sentires à vontade. Se não te sentires, não precisas dar. Uhum. Não foi a primeira coisa que te apareceu. Yeah. Uhum. Empenho. Thaís, também levantaste a mão. Se tivesses de escolher uma coisa na roupa, assim, que para ti é importante, o que é que tu dirias? Camiseta de banca? De banda. O que é camiseta de banda? Às vezes é mesmo camiseta de banda, claro, camiseta de banda. Não, claro, não. E, por exemplo, diz uma que para ti é importante. Uma camiseta de banda que para ti... Qual? Olha aí. Pronto. Eu não vou perguntar mais nada porque eu tenho um sermão para pregar, mas há uma coisa que eu acho que todos nós, de uma maneira simples, mas conseguimos concordar, quer ouvindo estes exemplos diferentes, do Daniel, da Letícia e da Thaís. O empenho na roupa é uma coisa que mostra quem nós somos. Todos vocês, de uma maneira ou de outra, falaram em autoexpressão. Portanto, a pessoa gosta de se afirmar através da maneira como se veste. E também podemos reconhecer que para quem se preocupa com isso, atenção, eu faço parte da vossa equipa, pode haver, precisamente, o risco do quê? O que é o pior que pode acontecer? Letícia, vaidade. E vamos imaginar até um contraste clássico. E de certeza que já aconteceu com estes que falaram, já aconteceu comigo. De repente lidamos com alguém que não coloca a mesma paixão nisso. E podemos ser tentados a pensar o quê da pessoa que não coloca a mesma paixão na roupa que nós colocamos. O que é que nós podemos ser tentados? Vamos admitir aqui, assim, confissão de pecados. Podemos ser tentados a quê? A pensar o quê? A julgar a pessoa. Qual é uma das coisas que podemos pensar? É confissão mesmo agora. Desleixado, olha lá, desleixado. Portanto, o ponto está estabelecido. Qual é o ponto? Este texto, uma das coisas que eu não consigo não falar quando passo por ele, é que a roupa é usada para aclamar Jesus. Claro que temos de fazer uma viagem 2000 anos e compreender que as roupas eram diferentes e que a roupa que era usada, as vestes, as túnicas, era aquilo que estava absolutamente à mão para qualquer tipo de sinal de reverência. Não é uma grande comparação em Portugal, mas em Portugal não temos muitas, porque agora vivemos 2000 anos depois, não vivemos numa monarquia, e, portanto, para nós, a coisa mais parecida que eu me lembro com aquilo que acontece aqui
faz parte de uma realidade que eu pessoalmente nem aprecio, que é a realidade das tunas das universidades. Eu não sei se no Brasil como é que se traduz tuna? Não há tunas no Brasil? Vocês sabem o que é uma tuna? Agora sabem. É assim, para a minha geração é uma coisa muito cafona. Okay? Ninguém queria ser da tuna na minha faculdade. A minha faculdade era muito de esquerda e, portanto, fazer essas coisas era uma cena ultrapassada. E o pessoal da tuna era muito gozado. Hoje em dia, uma das coisas que me entristece é a geração dos meus filhos que querem usar aqueles fatos que eu acho que são horrorosos. Mas pronto, eu não vou dar mais opiniões acerca de roupa. Pessoal, se vocês usaram, ok, love para vocês, está tudo bem. Mas na minha época, quem andava na tuna era mesmo assim o pessoal. E nas tunas, uma das coisas que muitas vezes é feita é que eles fazem uma coisa parecida com a entrada triunfal, que é metem as capas no chão e as pessoas pisam. Ora, isto hoje não é comum, tirando este exemplo um pouco ridículo da tuna. Eu nunca vi, no século XXI e no século XX, nunca vi ninguém que fosse recebido em honra e que alguém que estivesse a fazer parte das pessoas que recebiam essa pessoa honrada tirasse o seu casaco para a pessoa passar por cima. Mas era um pouco disso que estava aqui a acontecer. Portanto, hoje, quando nós vemos a roupa a ser usada para honrar Jesus, nós não temos essa prática, certo, Daniel? Nunca te aconteceu, nunca tiraste o teu casaco para que ninguém passasse em cima dele, certo? Pronto. Agora, aquilo que é interessante e que eu gostava que nós pudéssemos pensar é que a roupa, aquilo que nós usamos, inspirado naquilo que foi feito com Jesus, as roupas foram colocadas sobre os jumentos, a roupa foi colocada para que os jumentos passassem em cima, Jesus foi glorificado através daquela roupa. Então, aquilo que eu gostava de partilhar contigo é isto. Quando Jesus é o teu rei, até na roupa que tu usas, tu podes arranjar uma maneira de te devotares a Ele. E lembramos daquele verso em 1 Coríntios 10, 31, que diz que quer comamos, quer bebamos, e podemos agora acrescentar isto. Quer na maneira como nós nos vestimos, façamos tudo para a glória de Deus. E hoje eu não vou ficar na roupa o tempo inteiro, mas deixem-me só ainda agarrar aqui um bocadinho a roupa, está bem? Porque eu não estou a sugerir que nós temos de ter, por exemplo, um dress code, ok? E esta conversa às vezes dá chatices entre cristãos. Por exemplo, eu não sei como é que foi convosco. Eu tive a autorização de começar a usar ténis na igreja, aí talvez por volta dos 12, talvez 12, 13. Até aos 12, os meus pais não me deixavam ir de ténis, ir de sapatilhas, ir de calçado desportivo para a igreja. Nuno, tu uma vez tiveste essa regra? Foi tudo à grande. Mas para alguns de nós, e deixa-me dizer, nós também tivemos um pouco essa regra, não tivemos, Ruth? A partir de que altura é que eles também foi mais ou menos a mesma? Foi para aí na adolescência. Se calhar o Caleb lembra-se e já preferiu esquecer. Mas que é, de facto, o que está aqui em causa hoje não é eu dar-te uma regra e tu dizes assim, crente que é crente só leva os filhos para a igreja vestidos desta maneira. Ou crente que é crente tem de andar no mínimo com um blazer, como no Brasil se diz, com um paletó. A questão não é necessariamente uma regra de se vestir. Mas se aquela gente usou a sua roupa para honrar Jesus, eu acho que não é muito forçado nós hoje, inspirados naquele texto de 1 Coríntios, dizermos que até através da roupa nós podemos dar glórias a Deus. Portanto, não quero entrar agora numa discussão nem em polémicas, mas isto deve valer para homens, deve valer para mulheres, deve valer para graúdos, deve valer para adultos, que é que a tua roupa, a tua maneira de vestir, e agora estamos mesmo a falar da maneira de vestir, que a tua maneira de vestir nunca seja uma ocasião para que a tua fé fique para trás. E só para terminar este assunto, quero assumir. Na minha adolescência isso aconteceu bastante. Houve ali uma fase da minha vida que foi muito marcada. Eu sou mais antigo aqui, acho que, de facto, tirando eu e a Ruth, acho que não há ninguém mais velho do que nós. Portanto, nós nascemos em 1977 e nós apanhámos ali uma moda
no início dos anos 90. A Ruth não, a Ruth foi sempre betinha e bem vestida. Agora, eu apanhei uma moda, eu junto com o pessoal de Queluz, em que nós entramos no movimento punk, hardcore, e, portanto, a nossa maneira de vestir bem parecia horrorosa às pessoas normais, ok? Eu lembro-me de começar a usar roupa larga no início dos anos 90, agora voltou a estar na moda, mas eu lembro de... Isso aconteceu, eu não me quero perder com muitas histórias hoje, mas esta eu não resisto. Uma vez eu fui à Amadora. Quem é que aqui é da Amadora? Pode-se manifestar. A Amadora. Centro Comercial Babilónia, não é? Já havia. Eu lembro quando o Centro Comercial Babilónia abriu, lembro de ir ao cinema lá, portanto fui ao cinema, já não há cinema lá. Aí havia uma loja de roupa, não é nas Galerias de São José, ainda existem as Galerias de São José em frente. Ainda é Galerias de São José, certo? Aquelas galerias em frente. Tu não és da Amadora. Não é as Galerias de São José em frente. Mesmo em frente. Vocês não conhecem, vocês não são da Amadora. Tens a Babilónia, em frente tens as Galerias de São José. Ok, e ao lado das Galerias de São José havia uma loja de calças de ganga. Eu devia ter para aí 15 anos, 16 anos, e eu lembro, cheguei lá, eram calças baratas, isto antes da Zara abrir. Entretanto, a Zara já abriu e já fechou, mas houve uma Zara na Amadora, para aqueles que não sabem. Havia ali uma Zara. Antes da Zara abrir, portanto, não havia muitas lojas, e havia uma loja de calças de ganga ali ao lado das Galerias de São José. Eu fui lá e pedi assim, dê-me as maiores calças, as maiores calças de ganga que tem. Dê-me o número maior que tem. É assim, e eu era como o Caleb, ok? Eu era magrinho como o Caleb. Ainda hoje não sou muito mais do que isso. Aí a senhora olhou para mim e disse, o quê? Dê-me o maior número que tem. Mas ela sabia. Bem, para já nem sequer caía imediatamente. Então, e eram umas calças enormes, largas. Os fundilhos, eu não sei se é fundilhos que hoje se diz, né? Os fundilhos, que era isso que eu queria. Os fundilhos davam pelo joelho. E eu pensei, uau, que maravilha. Mas aquilo era tão largo, sabem quando a roupa faz assim? Imaginem, se for largo, a roupa fica assim. Então eu precisava fazer assim, para o lado, e pôr o cinto e apertar. E foi um dos dias mais felizes no que diz respeito à roupa, porque eu cheguei lá e comprei aquilo. Agora, imaginem, domingo de manhã, o que é que eu pensava? Eu vou com a roupa que gosto mais. Imaginem o desgosto da minha mãe ao ver-me com aquelas calças, não é? Aquelas calças que era para gordos e estava eu a usar, parecia um mendigo. A verdade é que parecia um mendigo. Mas na minha cabeça, eu achava que estava no meu melhor. Na minha cabeça, eu estava no meu prime. Pronto, esta volta toda, vamos voltar aqui. O meu ponto hoje, enquanto encerramos rapidamente o assunto da roupa, é fazer-te pensar nisto. Até a maneira como tu te vestes pode e deve ser um modo de tu glorificares a Deus. Porque é essa a exuberância que nós encontramos numa cena destas. E estamos a levar de emprestado este valor de exuberância. Agora, rapidamente, eu quero chamar a tua atenção, porque estes primeiros versos, repara, hoje nem sequer estou a falar nos jumentinhos, não estou a falar nessa história, concentrei-me logo na roupa, no verso 7, não é? Puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima, e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, é daí que vem o domingo de Ramos, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Se recuares um pouco, ainda ao verso 5, vais ouvir, dizei à filha de Sião, porque era um texto do Velho Testamento que está a ser lembrado aqui, eis que o teu rei, aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Hoje acontece uma coisa que nunca tinha acontecido na história da nossa Igreja Mãe e das suas filhas, a Algés e a Igreja Internacional, que é, este sermão está a ser pregado por 3 pastores diferentes, e são 3 sermões diferentes a partir do texto. Portanto, até fica um exercício, se vocês quiserem, durante a semana, ouvirem o pastor Filipe, ouvirem o meu, e o Manel vai pregar em inglês ainda sobre ele. E nenhum dos sermões é igual. Todos nós fomos para tónicas diferentes. E uma das coisas interessantes, o pastor Filipe já mencionou isto de manhã, é que, geralmente, quando se prega neste texto, nota-se um contraste entre os reis que são vitoriosos, que eram vitoriosos nesta altura, e que quando chegavam a algum lugar eles não vinham montados em burros, eles vinham montados em cavalos.
Geralmente esse era um símbolo da vitória militar. Pensa nisto. O rei era acolhido montando o animal que melhor descrevia a sua personalidade. Se o rei era um conquistador, cavalo com ele. Não sei se sabes disto, mas quando tu passeias por Lisboa e vês algumas das fotografias dos reis, com frequência os reis estão montados em cavalo. E há até um detalhe que eu agora não tenho a certeza e não quero cair no erro de dizer alguma coisa que não está certa, até porque vocês olham logo para a internet e conseguem logo fazer o fact-check, mas eu já ouvi dizer que, dependendo da posição do cavalo e das patas do cavalo, indica se o rei morreu na batalha ou não. É isto? Eu não tenho a certeza? Acho que é isto. Então, se tu tiveres isso em conta, começas a ver os reis montados em cavalos, por exemplo, no centro de Lisboa, e começas a perceber alguma coisa acerca deles. Estranhamente, este rei Jesus não vem montado num cavalo, vem montado no jumento. O jumento não é que fosse um mau animal para o rei, mas o jumento era aquilo que montava um rei não de guerras, mas de paz. Atenção, vou repetir. Não significa que o jumento não tinha valor, mas significava que o rei que montava um jumento não vinha com guerras vencidas. Ele vinha com paz. E é por isso que no verso 5, quando se cita o Velho Testamento, é até usada a expressão, ele vem manso. Jesus vem com mansidão. Por isso, pensa nisto. E agora faço uma viagem muito rápida para uma mensagem que foi pregada aqui há umas semanas, quando vos partilhava acerca da questão da paz. Lembram-se aquele texto em Melquisedeque, o rei da paz, rei de Jerusalém? Olha a ligação agora. É Jerusalém que está a ser o palco deste acontecimento. A pergunta que gostava de fazer para ti, que é a continuação daquilo que preguei há umas semanas, quando falava na paz, é esta: como é que Jesus tem sido a tua paz? Não leves a mal a analogia, mas se tivessem de descrever, se tivessem de te descrever a ti, tu vinhas montado num cavalo ou vinhas montado num burro? Se tivessem de fazer uma estátua para ti, não é? Tendo em conta a tua personalidade, o teu temperamento, vai ser montando um cavalo ou montando um burro. Tu geralmente és conhecido por uma pessoa que traz paz ou uma pessoa que traz guerra. Eu sei que fica muito melhor quando nós estamos montados num cavalo, mas já pensaste na analogia que aqui está? É muito mais interessante que tu pudesses ser representado como montando um burro, porque era sinal que tu és uma pessoa que, quando chega, traz paz e não traz guerra. Há uma expressão em Portugal, não sei se no Brasil também existe, que é passar de cavalo para burro. Uma pessoa que passa de cavalo para burro melhorou ou piorou? Em Portugal piorou, mas à luz da Bíblia melhorou. Já pensaste nisto? Eu ainda não pensei na estátua que me vão fazer quando eu morrer. Eu acho que não vai dar para ver estátua. Alguns de vocês sejam sinceros, que vocês estão a viver convencidos que alguém vos vai fazer uma estátua. Mas já viste, eu se dissesse, Tiago, vou fazer uma estátua tua. Bom, provavelmente estou-me assim num cavalo bonito, mas não era bom sinal se isso acontecesse. Portanto, a pergunta que eu te quero fazer é, se tivessem de te representar numa estátua, tu vinhas montado num cavalo, porque és uma pessoa que traz guerra, ou tu vinhas montado num burro? Porque o Senhor que nós acolhemos é um Senhor de paz. Não é um Senhor que traz confusão. É um Senhor de paz. Por isso quero terminar precisamente aqui. E é um paradoxo. Nós temos conflitos na vida, não me entendas mal. Eu não estou a dizer que um cristão, por ser uma pessoa de paz, é uma pessoa que não passa por conflitos. Eu não te disse isso. Um cristão passa por conflitos. Nós vivemos a lutar contra o nosso pecado, contra a nossa velha natureza. Nós vivemos a lutar contra Satanás. Nós vivemos a lutar contra o mundo. Portanto, um cristão, nesse sentido, é uma pessoa que atravessa conflitos. Agora, o ponto não é que tu, enquanto cristão, não atravessas conflitos. Mas o ponto é que
Todos os conflitos que tu atravessas só podem ser vencidos se Jesus Cristo for a tua paz. Se Jesus não for já a tua paz para ti, tu vais ser uma máquina de desdobramento de confusão na tua própria vida e na vida dos outros. E sabes, infelizmente, isso é uma coisa que às vezes acontece na nossa vida. Nós podemos afirmar na teoria que Jesus é o nosso Senhor, mas acabamos por ser máquinas de conflito. Pessoal, para dentro de nós próprios e para a vida dos outros. Vou-te dar um exemplo bem simples. E estou a pensar em mim. Não estou a pensar em ninguém senão em mim agora. Eu às vezes fico enervado. Eu às vezes não tenho muita paciência. E eu sei que tenho o dom triste de, quando me falta a paciência, transmitir a minha impaciência para os outros. Em menos de nada, noto que as pessoas à minha volta já foram influenciadas pela minha impaciência e já me estão a responder elas próprias com essa mesma impaciência. E deixem-me dizer, para animar os pais de filhos pequenos, trabalhem nisso. Porque depois, o que acontece ao longo dos anos, e contra mim falo ao admitir isto, é que muitas vezes tu vais descobrir nos teus próprios filhos esses mecanismos de impaciência. Portanto, o que eu gostava, e agora penso não só em mim, nos conflitos que eu tenho, na minha família, penso na nossa igreja. Eu gostava que, precisamente por nós termos em Jesus a nossa paz, nós não fôssemos máquinas que desmultiplicam conflitos na nossa própria vida e na vida dos outros. E aí sim era sinal que Jesus de facto nos tinha conquistado montado num jumento. O problema é que muitos de nós estão a querer Jesus montado à força num cavalo. Mas é no jumento que ele chegou. Ele chega em paz. O maior triunfo para quem segue Jesus está em reconhecer em Jesus o nosso descanso. Do que é que adianta nós ganharmos conflitos de uma forma física? Do que é que adianta ganharmos conflitos de uma forma moral? Do que é que adianta ganharmos conflitos de uma forma psicológica? Se nisso que ganhamos, confiarmos mais em nós próprios do que em Jesus. Por isso, aquilo que nós desejamos é que as verdadeiras entradas triunfais da nossa vida não sejam nossas, sejam do Espírito Santo. Ei, a maneira como ele foi, ele arrasou com aquilo. O que nós desejamos é que, através da nossa vida, seja Jesus que está a chegar. Montado num jumento, como o Rei da Paz. Logo quero terminar partilhando isto contigo. Porque é que não pedes a Deus em oração uma humildade exuberante? Como, Tiago? Lembras-te que eu comecei por falar de roupa e de exteriorização e agora estou a acabar a falar de paz interior. E às vezes pode parecer que as duas coisas não encaixam. Mas eu acho que aquilo que tu deves pedir a Deus é uma mistura de duas coisas que parece que não encaixam. Por um lado, tu usares as coisas externas para testemunhares de Jesus, seja eventualmente até a tua própria roupa, para que, quando te exprimes acerca de Jesus, aquilo que venha ao de cima seja precisamente a paz que Ele te dá. Deixa-me dizer, isto é difícil. Isto é difícil. Ser uma pessoa extrovertida com as virtudes da introversão é complicado. Mas eu gostava que tu considerasses isso. Que hoje, ao olhares para este acontecimento único, em que Jesus é acolhido em Jerusalém, tu queiras, como aquelas pessoas, dar-te, ser extrovertido na festa que fazes por Jesus. Que tu queiras, nesse sentido, ir além da tua vergonha, além do medo que tu tens por aquilo que os outros vão pensar acerca de ti. E nesse sentido, sim, há um espaço para nós cristãos sermos exuberantes. Há espaço para fazermos festa. Pensa nisto agora que estamos a começar a Semana da Páscoa. Para aqueles que gostam de fazer mais cerimónia, a lembrar-nos a cada dia da semana o que é que representa na vida de Jesus. Pensa nisto. Esta semana começa hoje com muito impacto, com festa, mas ela vai ter dias onde tu te vais entristecer quando te lembrares do sacrifício de Jesus por ti. Quando chegar a quinta-feira do mandato, a quinta-feira santa, se estiveres a ler os textos que nós vamos ler lá na Lapa, aquilo começa a meter dó.
Pedro vai negar Jesus. Judas vai trair Jesus. Quando tu estiveres no culto de Sexta-feira Santa, lá na Lapa, a ouvir os textos acerca da morte de Jesus, é triste. Portanto, esta semana vai ter muitos sentimentos para ti. Mas eu gostava de chamar a tua atenção para este bonito detalhe. Hoje começa com alegria. Como é que vai terminar de hoje a 8, se Deus quiser? Com alegria. Começa com alegria, termina com alegria. Pastor, isso quer dizer que a minha vida é sempre uma alegria pegada? Não. Nesta semana tu vais ter muitos sentimentos. Vais passar por momentos de tristeza, vais passar por momentos de recolhimento. Mas começa com exuberância e termina com exuberância. O segredo para terminar com exuberância, o segredo para começar com exuberância e terminar com exuberância é humildade. Mas é nunca desistires da festa do rei que chega montado no jumento. É tu nunca desistires de um rei que conquista pela paz. Isto parece o mundo ao contrário, mas o mundo ao contrário é aquele que vai ser o mundo da eternidade. Amém? Queres responder com a tua voz? Vamos ficar em pé. Vamos responder com a nossa voz, com o nosso louvor. Queremos declarar ao Senhor o nosso amor e a nossa confiança nele. Vamos fazer isto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.